Olá pessoal, começamos agora mais uma aula. Ainda estamos no capítulo 2 da Educação Básica. Essa se trata da aula 5, tá? Sobre LDB, a Lei de Diretrizes e Bases aí da Educação Nacional. É a Lei número 9.394, tá? Essa se trata da aula 5. Se você não assistiu às aulas anteriores, vai lá em playlist, tá? Vai em LDB, Lei de Diretrizes e Bases, e aproveita para poder assistir tudo na sequência correta. Eu estou fazendo essa série de vídeos para o concurso de auxiliar de primeira infância da Prefeitura de São Caetano do Sul, tá bom? E aí, esse concurso é um concurso que vai ter aí 92 vagas disponíveis e mais 600 vagas de cadastro reserva. É um concurso que abriu muitas vagas e por isso será um concurso muito concorrido, tá? A remuneração é de R$ 2.000 e mais as gratificações. Então, por ser um concurso tão concorrido, devido ao número de vagas e devido também à remuneração, a gente está deixando aqui disponível a apostila para download, tá? Essa apostila ela vem com conteúdos gerais, ela também tem os conteúdos específicos diretamente voltado para São Caetano do Sul, para esse cargo de auxiliar de primeira infância. E através desse link também você vai ter o bônus 1, tá? Que é um CD com videoaulas de português, matemática e raciocínio lógico. E o bônus 2, que é um compilado de testes de dicas aí para você passar em um concurso público, tá bom? Agora já indo direto para a aula, pessoal, a gente vai continuar do artigo 26, tá? E o artigo 26, ele fala aqui que os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos, tá? Então, pessoal, a base curricular aí para as escolas do país deve ser a mesma, tá? Porém, alguns aspectos peculiares a cada região devem ser levados em conta. Por exemplo, um aluno que reside no estado do Maranhão, no exemplo, né, ele terá um conteúdo voltado para o conhecimento da cultura maranhense também. Tá? O conhecimento a ser ministrado para esse aluno tem que abranger a cultura maranhense, tem que falar sobre o povo do Maranhão, sobre as suas origens, para que ele tenha noção do meio em que vive, tá? Então, conhecimento dos aspectos gerais daquela região em que o aluno está, né, de forma que o aluno conheça bem a região em que vive e as peculiaridades daquele lugar. Porém, os conteúdos de português, matemática, por exemplo, serão ministrados a todas as escolas. Então, tem conteúdos ali que devem ser ministrados conforme a cada região, respeitando a cada peculiaridade regional. E aí tem os conteúdos que são nacionais, são os conteúdos de português, matemática, que devem ser abordados pela uma base nacional comum, né? E aí, pessoal, então já passamos agora para o primeiro parágrafo aí do artigo 26, tá? E o primeiro parágrafo do artigo 26, ele vai detalhar mais aqui. Então, os currículos, começando, né? Os currículos a que se refere o caput devem abranger obrigatoriamente o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil, tá? E aí o artigo 2, pessoal, o parágrafo 2 diz que o ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica. Tá? Então, o ensino de artes, levando em consideração as expressões regionais, a cultura daquela região, é previsto aqui na LDB e é componente obrigatório da educação básica, tá? E aí o terceiro parágrafo, ele diz o seguinte, que a educação física integrada à proposta pedagógica da escola é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno. E aí, aqui vai falar dos casos em que o aluno pode optar por fazer ou não fazer as atividades práticas de educação física, tá? Vai detalhar bastante aqui. E aí o inciso 1 diz que cumpra a jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas, tá? Maior de 30 anos de idade, para esse maior de 30 anos de idade, e também para o artigo anterior que a gente viu, que cumpra a jornada de trabalho superior a 6 horas, é facultada, né? Ou seja, é opcional a prática da educação física. E aí o terceiro inciso, pessoal, diz que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação similar, estiver obrigado à prática de educação física.
E aí o inciso 4 diz que é amparado pelo Decreto-Lei número 1044, de 21 de outubro de 69, tá? Então, pessoal, esse decreto assegura esse decreto citado aqui nessa parte da LDB, ele assegura a quem é portador de alguma afecção, né, de alguma condição patológica, por exemplo, que tenha relativamente afetado a sua capacidade física ou a sua capacidade mental. Esse decreto assegura tratamento excepcional para esses alunos, tá? E, portanto, para estes alunos é facultada as aulas práticas de educação física, tá bom? Mas veja bem, aqui não se trata, pessoal, do portador de deficiência, tá? Que também é tratado durante essa lei, mas sim de uma condição esporádica, tá? Uma condição não permanente aí em que o educando passa aí por uma situação patológica, uma situação de afecção, uma situação ali temporária, né? Então, se ele estiver amparado com base no que diz nesse decreto 1044, ele é opcional, ele praticar ou não a atividade de educação física, tá? E aí tem aqui o inciso 6 que tem a prole, tá? Então, o que tem a prole, pessoal, é o seguinte, é aquele caso do aluno que muitas vezes tem pessoas que dependem dele, né? É o aluno que já tem filho, já tem família constituída e não pode contar com o desgaste de alguma atividade física durante uma aula, por exemplo, tá? Então, o que tem a prole é aquele aluno que já tem pessoas dependentes, aquele aluno que já tem uma família constituída e talvez não possa contar aí com o desgaste de uma aula de educação física. E aí o quarto parágrafo diz que o ensino de história no Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia, tá? Então, esse parágrafo 4 aí, pessoal, no estudo de história, né, será levado em conta os colonizadores do Brasil, tá bom? A formação do povo por diferentes etnias, a cultura diversa proporcionada na sua maioria por indígenas, africanos e europeus. Então, estudar essencialmente a diversidade cultural e a diversidade de etnias a que foi formado o povo brasileiro, tá bom? Então, é garantido isso pela LDB. E aí o parágrafo 5 diz que no currículo do ensino fundamental, a partir do sexto ano, será ofertado a língua inglesa, tá? Então a língua inglesa se tornou a língua universal, né, da comunicação. É muito importante aprender, além do português, uma segunda língua, que é o inglês, que vai proporcionar ao educando maiores horizontes, né, no seu conhecimento. Então, maiores oportunidades aí no mercado de trabalho, e por isso é ofertado desde o sexto ano do ensino regular a matéria da língua inglesa, tá bom, pessoal? E aí já passamos agora para o parágrafo 6º, diz que as artes visuais, a dança, a música e o teatro são linguagens que constituirão um componente curricular de que trata o artigo 2º, né, o parágrafo 2º desse artigo, tá? Então, pessoal, no segundo parágrafo foi falado aí quanto ao ensino de artes, né, nas escolas, e aqui ele especifica a arte visual, né, a dança, a música e o teatro aí como componentes curriculares, né, da matéria de arte nas escolas. Então, lá no segundo parágrafo ele falava que havia necessidade de ensinar arte nas escolas, e aqui no sexto parágrafo ele especifica quais são as demandas aí de artes, as artes visuais, a dança, a música, o teatro, para estimular aí os alunos a ter esse conhecimento sobre artes, tá bom? E aí o parágrafo 7 diz que a integralização curricular poderá incluir, a critério dos sistemas de ensino, projetos e pesquisas envolvendo os temas transversais de que trata o caput. Ou seja, pessoal, o estudo de matemática, de ciências naturais podem ser acrescentados por projetos, né, por pesquisas que também farão aí parte do sistema curricular, não se limitando, pessoal, às aulas na sala de aula com quadro negro, né? Mas aí também abrangendo as formas de entendimento do aluno através do conhecimento prático mesmo. Então, através de pesquisa, de projeto em que o aluno tem essa parte prática, é estimulado aqui pela LDB sair um pouco do quadro negro e ir mais para essa parte prática para que o aluno possa aprender de uma melhor forma, de uma forma que abrange mais o conteúdo, tá? E aí o oitavo parágrafo diz que a exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar, né, integrado à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória por, no mínimo, 2 horas mensais.
Tá bom, pessoal? Então, é obrigatório a todas as escolas nacionais passarem no mínimo 2 horas de filmes produzidos no Brasil, filmes nacionais, tá? Ou seja, além de sair um pouco daquele ambiente do quadro negro, né, que a gente já havia falado no parágrafo anterior, de muita teoria, tá? Ainda valoriza o produto nacional, tá bom? Então, passando filmes aí que foram produzidos no Brasil e que vão acrescentar muito no conhecimento dos alunos, tá? E aí agora já pulamos, pessoal, para a parte aí do artigo 9, né? Do parágrafo 9. E aí o parágrafo 9 diz que os conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra a criança e o adolescente serão incluídos como temas transversais nos currículos escolares de que trata o caput deste artigo, tendo como diretriz a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 90, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, observado a produção e distribuição do material didático adequado, tá? Então, pessoal, esse parágrafo 9 aí, diz que é ordenado pela EDB, né, que sejam ministrados conteúdos de conscientização, né, de entendimento dos direitos humanos, e aí fala que deve ser usado como a principal diretriz o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá bom? E aí agora a gente já passa para o parágrafo 9A, e aí diz que a educação alimentar e nutricional será incluída como temas transversais de que trata o caput, tá? Então a questão da má alimentação é um dos principais problemas da sociedade atual, né? Pode causar no público jovem obesidade infantil, além de outras doenças, né? E por isso é acrescentado esse parágrafo na LDB que traz essa pauta para dentro da escola, né? Para dentro aí do sistema de educação, tá bom? E aí o parágrafo 10 diz que a inclusão de novos componentes curriculares de caráter obrigatório na base comum curricular dependerá de aprovação do Conselho Nacional de Educação e de homologação pelo ministro do ministro da Educação, tá? Então, toda reformulação, toda mudança curricular no conteúdo de ensino terá que ter aprovação do Conselho Nacional de Educação e terá que ser homologado pelo ministro do Estado, né, da Educação, tá bom? E aí a gente já passa para o artigo 26A. Agora já terminamos a parte do artigo 26 e agora vamos para o artigo 26A, que aí é feito por emenda. Essa lei, essa LDB, pessoal, ela vai sofrendo várias emendas desde a sua produção, tá? Várias reformulações, tá? E aí o artigo 26A ela é uma emenda que vem a ser acrescentada com o tempo, tá bom? E esse artigo 26A diz que nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena, tá? Então, é necessário o estudo da cultura indígena, da cultura africana e afro-brasileira, tá? É necessária a conscientização dos alunos quanto à preservação dessas culturas e o respeito à diversidade religiosa e à diversidade cultural, tá bom? É muito importante o respeito à diversidade, né? A LDB fala isso em várias vezes. A escola deve preservar aí, né, essas culturas, né, a cultura afro-brasileira, a cultura indígena, e deve prezar aí pelo respeito à diversidade cultural, tá bom? E aí o primeiro parágrafo do artigo 26A diz que o conteúdo programático a que se refere esse artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil, tá? Então, pessoal, esses dois grupos étnicos, né, são dois grupos que são historicamente desfavorecidos, né? Dois grupos que, mesmo sendo essencial para o desenvolvimento econômico do Brasil, sofreram aí muitas explorações, muitas injustiças, e por isso é dever do Estado ministrar esses fatos nas escolas, né? Conscientizar os alunos da importância desses dois grupos étnicos para o Brasil e dessa forma prezar pelo respeito à diversidade cultural, tá bom? E aí o segundo parágrafo diz que os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar
em especial nas áreas de educação artística e de literatura e histórias brasileiras, tá? Então, esse segundo parágrafo aí, pessoal, diz que as matérias de História e Artes abordarão esses assuntos com ênfase, né? Será principalmente abordado nessas duas matérias, tá bom? E aí passamos agora para o artigo 27, e o artigo 27 diz que os conteúdos curriculares da educação básica observarão ainda as seguintes diretrizes. E aí, como primeira diretriz, né, tem aqui o primeiro inciso, a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres do cidadão, de respeito ao bem comum e à ordem democrática, tá? E aí o inciso 2, pessoal, diz que a consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento. E aí o inciso 3 diz que orientação para o trabalho, tá? Então, uma das funções da escola é orientar, né, o educando para o trabalho. Formar um cidadão com discernimento, né, com entendimento de ciências, de matemática, língua portuguesa e tudo, né, vai formando o cidadão para que esteja apto ao mercado de trabalho. Claro que posteriormente esse aluno vai cursar faculdade, vai se aprimorar em uma área específica, né? Mas de início a educação básica, o ensino médio, tem aí por finalidade orientar também o aluno para o mercado de trabalho. Formar um cidadão, né? E tem aí a função de orientar também para o mercado de trabalho. E aí, o inciso 4 diz que a promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais, tá? Então, aí no caso, a escola vai incentivar a prática de esportes, vai promover campeonatos e muitos talentos do esporte, né, são descobertos nas escolas, né? Tem suas capacidades reconhecidas em campeonatos escolares, em campeonatos aí interestaduais às vezes, e depois que partem para tentar se profissionalizar. Mas muitas vezes o primeiro reconhecimento de um talento, seja no futebol, seja no vôlei, é justamente na unidade escolar, tá bom? E o artigo 28 fala que na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação, às peculiaridades da vida rural de cada região, especialmente. E aí vem o inciso 1, conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural, tá? E aí o inciso 2 diz que organização escolar própria, incluindo a adequação do calendário escolar, as fases do ciclo agrícola e as condições climáticas, tá? E o inciso 3 diz que a adequação à natureza do trabalho na zona rural. Então, pessoal, o aluno de uma escola situada na zona rural vai ter um conteúdo escolar adaptado à sua realidade, né? A escola vai respeitar as condições peculiares daquela região, vai respeitar as condições climáticas, né? As épocas de colheita, que em muitos casos aí na zona rural toda a família trabalha nessa colheita, e aí, portanto, a escola deve levar em consideração essa época do ano também e deixar o conteúdo de ensino pertinente às atividades da região da zona rural, né, em que o aluno mora. Tá? Então a escola tem que ter aí o bom senso, trabalhar com a conveniência, porque o aluno da zona rural ele tem aí as suas peculiaridades, né? A família da zona rural tem aí as suas peculiaridades que devem ser respeitadas pelo ciclo escolar. E aí o parágrafo único diz que o fechamento de escolas do campo, indígenas e quilombolas será precedido de manifestação do órgão normativo do respectivo sistema de ensino, que considerará a justificativa apresentada pela Secretaria de Educação, a análise do diagnóstico do impacto da ação e a manifestação da comunidade escolar, tá? E aí, pessoal, vamos passar para a seção 2, que vai falar da educação infantil, né, que é a seção mais importante para o cargo aí de auxiliar de primeira infância, né, na Prefeitura de São Caetano do Sul, por se tratar de uma atividade pertinente, né, às atividades do concurso. O auxiliar de primeira infância precisa saber o que faz aí, como que funciona a parte da educação infantil. É justamente pertinente ao seu cargo.
E aí a gente vai tratar na próxima aula, tá? Dessa sessão 2, que vai falar da educação infantil. E aí a gente depois vai passar para a sessão 3, que vai falar do ensino fundamental. E a sessão 4, que vai falar do ensino médio. E depois que a gente tratar dessas sessões, e aí termina a parte da educação básica. Você já vai saber, você já vai ter o entendimento da educação básica e já pode ir para a prova preparado na questão da LDB. Aí depois a gente vai falar apenas da educação para crianças especiais, né? Vai falar da educação especial. E aí já passamos também um pouco no âmbito do profissional da educação infantil, do profissional da educação básica em geral. E aí terminamos a LDB. Então fique atento à playlist, pessoal, porque vai ser no máximo mais 2 aulas, tá? Eu vou tratar das sessões da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. Na próxima aula eu vou tratar dessas sessões e depois eu só vou finalizar, tá, pessoal? Só vou finalizar falando um pouco da educação especial e dos profissionais da educação, tá bom? E aí você já vai para essa prova preparado quanto à LDB. Eu filtrei apenas aquilo que pode cair na prova, né? Aquilo que a Dédalus Concursos pode cobrar na sua prova, aquilo que é pertinente ao seu cargo, e aí você vai absorver da LDB apenas aquilo que é pertinente a sua prova, pertinente ao cargo de auxiliar de primeira infância, tá bom? E aí então fique ligado, será as próximas 2 aulas, acho que vai ter mais 2 aulas, aí eu já encerro a parte de LDB, tá? Então fique ligado aí nas playlists do canal, fique ligado quando eu colocar vídeo, para poder finalizar o estudo da LDB para chegar nessa prova preparado, tá bom? A apostila que eu citei, pessoal, no começo do vídeo eu vou deixar aqui no link da descrição e também no primeiro comentário desse vídeo, para que você possa baixar e passar nesse concurso, tá bom? Então aguarde a próxima aula, fique ligado aí nas playlists do canal para poder acompanhar tudo na sequência correta. Muito obrigado e tchau, tchau.